Queridas amigas, irmãs, mulheres de Deus abençoadas, é sempre um privilégio estarmos juntas aqui e podermos falar do amor de Jesus. Amém? Que prazer, que privilégio estarmos juntas aqui. Queridas, o texto bíblico, queridas e queridos, primeiro livro de Paulo, primeira carta de Paulo ao Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Amém? E diz assim: e rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos ademoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém de outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Você pode se assentar no nome de Jesus? Eu louvo a Deus por essa oportunidade extraordinária de estarmos juntas mais uma vez aqui no Coadice Sede. É notório a presença do Senhor, é notório ouvir, saber tudo que Deus tem realizado através desses encontros nas terça-feiras da manhã, às terça-feiras. Nós sabemos que os estudos têm sido muito proveitosos. Nós estivemos agora ali no finalzinho do mês de junho juntas ali, né? No dia 30, no encontro Entre Elas. Quem estava lá no Entre Elas? Olha, as mulheres estavam lá em peso, né, Patrícia? Foi uma bênção estarmos juntas lá, e o Senhor tem feito coisas lindas através da sua palavra, porque quando nós nos dedicamos a aprender, a ouvir o que o Senhor tem para nós, nós vivemos aquilo, vivenciamos aquilo que nós não imaginávamos viver, amém? E eu creio que essa palavra vem de encontro aos nossos corações. Queridos, queridas, eu buscando a presença do Senhor, né, para trazer uma palavra, entender daquilo que o Senhor tem a realizar no nosso meio, e quando buscando o direcionamento de Deus então sobre essa mensagem, essa ministração agora à tarde aqui. Não é sempre que eu posso ministrar à tarde, às vezes eu consigo algumas brechinhas porque trabalho fora, como os irmãos sabem, né? Mas eventualmente o Senhor prepara oportunidades como estas e é muito valoroso. Quando nós estamos então observando, muito obrigada, a palavra do Senhor aqui nas cartas que Paulo escreveu, nós então nos deparamos aqui com essas duas cartas importantes que ele vai direcionar então à igreja de Tessalônica, que recebe esse nome baseada no nome da esposa do rei macedônio Cassandro, que foi Tessalônica, a irmã daquele grande homem notável chamado Alexandre o Grande. Então, esse nome dessa cidade então é dado baseado nesta mulher. E nós sabemos que é uma igreja muito importante, uma cidade muito importante, um centro de influência dos gregos, um grande centro comercial e cultural, o que facilitou e favoreceu também a chegada e a expansão do reino de Deus, da pregação do evangelho. Nós vamos perceber aqui que existe uma grande influência dos judeus, enfim, então isso faz com que o cristianismo avance naquele lugar. A Bíblia vai dizer então que Paulo, juntamente, né, dos seus amigos, Timóteo, Silas, vão então até essa igreja, conseguem fazer a pregação do evangelho e lá firmam então uma igreja. E a Bíblia vai relatar isso no livro de Atos, no capítulo 17, você vai poder ler depois com calma, onde nós vamos ver então essa igreja que foi estabelecida de forma muito profunda e, por que não dizer, rápida. Isso aconteceu rapidamente quando você vai ler ali no livro de Atos, no capítulo 17, a forma como Paulo foi pregando algumas vezes, alguns finais de semana. A Bíblia vai relatar 3 sábados, basicamente, que Paulo então passa dentro daquela localidade, daquela cidade, e aquela igreja se ergue, e a Bíblia vai dizer que essa era uma igreja muito referencial, muito oportuna, e Paulo, infelizmente, dentro do seu ambiente de pregação, e você sabe que a vida, o ministério de Paulo foi um ministério muito desafiador em vários aspectos, e ele de alguma forma
baseado nos conflitos em que vivia a sua pessoa, teve que sair rapidamente daquela cidade e não pôde desfrutar, ficar mais tempo. Você vai ver que isso acontece várias vezes com Paulo. Ele é preso, de repente ele está numa outra cidade, ele passa a Macedônia, ele vai. O caminhar de Paulo é muito interessante nesse aspecto. E aí, Paulo, sabendo que ali naquela cidade de Tessalônica forma então uma igreja sólida, uma igreja modelo, por assim dizer, uma igreja determinada, ele fica curioso e pede então que Timóteo, juntamente com Silas, olha, eu queria muito saber como é que está a igreja lá em Tessalônica. Eu sei que as almas começaram a se converter, o evangelho começou a ser propagado, os milagres começaram a acontecer, mas eu não posso estar lá. Será que vocês podem dar uma olhadinha para mim? Seria muito importante. E então nós vemos por essa palavra que eles retornam e trazem boas notícias para Paulo, e contam para Paulo que as coisas estavam acontecendo naquela igreja. Aquela igreja estava se formando, se solidificando, de certa forma, os acontecimentos eram favoráveis. E aí, nós vemos nessas duas cartas, basicamente, que Paulo vai então fazer uma declaração, vai escrever algumas coisas muito importantes, alguns ensinamentos. É notório quando nós temos que ouvir, ler as cartas de Paulo, nós sempre aprendemos coisas extraordinárias, somos confrontados, somos consolados de forma extraordinária, porque Paulo era literalmente um apóstolo, um discípulo de Jesus. Então todas as vezes que ele se determinava a escrever algo para a igreja do Senhor, ele sempre era cirúrgico nas suas palavras, ele sempre era extraordinário, ele não queimava cartucho, ele escrevia, ele falava aquilo que realmente a igreja precisava ouvir. Nós também precisamos aprender com esse apóstolo e compreender que devemos sempre ter isso em nossas mentes. As nossas setas, as nossas flechas, as nossas palavras, elas têm que ser pontuais, elas têm que ser necessárias para um tempo, para uma determinação específica da palavra do Senhor. Porque o Senhor tem um propósito, e as notícias que Timóteo e Silas trazem para Paulo são positivas, são maravilhosas. No entanto, nós quando vamos ler aqui essas duas cartas, são cartas pequenas, cartas curtas, nós vemos aqui que Paulo se dedica a escrever algumas questões muito importantes, porque embora era uma igreja fortalecida, uma igreja modelo, por assim dizer, que estava desenvolvendo em pujante crescimento, Paulo percebe através das falas de Timóteo que existiam alguns problemas, algumas determinações necessárias para aquela igreja. Nós podemos observar, por exemplo, que eles estavam tendo alguns questionamentos acerca da vinda de Jesus, e é justamente aqui no capítulo 5, em que eles estavam muito preocupados, mas quando será a vinda de Jesus? Eles queriam saber, vai ser na segunda, vai ser na terça, vai ser na quarta? E nós vemos aqui no capítulo 5 que Paulo começa a dizer que acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva. Eu não precisaria estar falando para a igreja quando Jesus vai voltar, porque ele vai voltar. Isso é sabido, isso é determinante. Paulo vai dizer, olha, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ele está dizendo, não importa, ele vai voltar. Nós temos que estar preparados, preparadas. A Bíblia vai fazer várias referências sobre a volta, o dia do Senhor, o dia do julgamento, o dia, nesse sentido, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus, que virá buscar a sua igreja de forma extraordinária. E eu quero ver você nesse dia. Nós vamos estar juntos nesse dia. Paulo então envia essa carta, e aqui no capítulo 5, eu quero me deter nesse capítulo, ele começa a falar sobre isso. Olha, vocês não fiquem preocupados com o dia da volta de Jesus, não fiquem de conversinha furada, façam o que tem que ser feito. E é isso que nós começamos a observar aqui no capítulo 5. Eu comecei a ler esse capítulo e eu comecei a pensar, meu Deus, que capítulo extraordinário, que palavra extraordinária, que conselhos. Se eu recebesse uma carta como essa. Hoje a gente não tem mais carta, mas eu ainda sou daquela geração lá dos anos 90, que mandava carta para amiga, era tão gostoso receber cartas. Eu tenho cartas antigas lá da minha família, aquelas cartas escritas à mão, que quando a carta chegava, a pessoa já tinha curado, já tinha resolvido o problema, e você estava ouvindo uma história depois.
Só que a carta que Paulo está endereçada à igreja de Tessalônica, está endereçada à igreja da Assembleia de Deus aqui em Curitiba também, porque a palavra de Deus, ela é atemporal. As cartas que nós escrevíamos no passado, elas valiam para aquele tempo, para aquele momento. Mas as cartas que nós lemos na palavra de Deus, elas valem hoje. Se alguém ler esse texto amanhã, valerá amanhã, porque a palavra de Deus é perfeita. Então eles estavam preocupados com coisas pequenas. Paulo endereça então aquela igreja, dizendo que, olha irmãos, vocês já não estão mais em trevas. Paulo começa a dar algumas lições espirituais, ele vai se utilizar de algumas metáforas, vai falar sobre as luzes e as trevas, vai falar sobre a vigilância e o sono, sobre a sobriedade e a embriaguez, vai falar que a volta de Jesus será comparada também àquele ladrão que vem repentinamente. Salvos e perdidos são metáforas, formas que eu e você temos para compreender melhor a palavra do Senhor Jesus. Olha, no versículo 5, vocês são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Paulo está enfatizando a identidade daquela igreja. Eu sei que vocês são maravilhosos, eu sei que vocês têm coisas muito interessantes, mas vocês precisam compreender que vocês são luz. Nós estamos no mundo para brilhar, para fazer a diferença, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Ele está fazendo comparações importantes, mas nós, Deus está dizendo, mas nós, que somos do dia, nós somos a luz, nós somos a resposta para esse mundo difícil. Nós somos aqueles que estamos com os nossos olhos abertos. Nós somos aqueles que estamos vigilantes, que estamos compreendendo que nós não estamos dormindo como os demais. Ei, você está dormindo ou você está acordado? Eu tenho vivido e visto um tempo de extrema sonolência espiritual. Pessoas sonolentes, desanimadas, vivendo um vazio, um desânimo incontável. Você chega muitas vezes perto de algumas pessoas e elas estão sonolentas, elas estão desapercebidas, elas estão encantadas com as coisas desse mundo e elas estão perdendo bênçãos espirituais extraordinárias por conta dessa sonolência espiritual. Mas ele está dizendo, vocês são do dia, nós somos do dia. E você sabia que cerebralmente o nosso cérebro não foi projetado para ficar acordado de noite, ele foi projetado para ficar acordado de dia. Você pode perceber, começa a escurecer, você já começa a bocejar. O que é isso? O seu cérebro dizendo para você, está na hora de descansar. Mas nós somos do dia, e ele vai dizer, sejamos sóbrios. Vamos compreender o que ele está dizendo, e ele vai continuar dizendo, olha, não durma como os demais. Olha quantos ensinamentos extraordinários, vigie, seja sóbrio, pleno entendimento. Quando alguém fala com você, você está completo, você está compreendendo aquela necessidade. Você está atento, você está ligado, você sabe, você está observando os sinais desse tempo, você está ouvindo as sinalizações de Deus, o sinal verde, o sinal amarelo, o sinal vermelho. Esses dias nós estávamos no carro com meu filho e é interessante, ele só tem 7 anos, então tudo para ele começa a ser um motivo de questionamento. E nós estávamos falando sobre isso, sobre as placas que Deus nos dá. E eu expliquei para ele, quando você vê uma placa verde é para você passar, normalmente o sinal. Agora, quando você vê uma placa amarela, lombada, algum lugar que você tem que tomar algum tipo de cuidado, atenção. Mas tem momentos em que as placas são vermelhas, pare, não pode, não ultrapasse, não faça, não passe dessa linha, porque isso vai trazer para você problemas. Só que quando nós não estamos sóbrios, quando nós não estamos compreendendo o momento, o tempo que Deus está nos preparando, nós cometemos erros, ultrapassamos limites, e aí vem problemas terríveis na minha e na sua vida.
Paulo está dizendo, olha, vocês são uma igreja muito pujante, muito modelo, muito organizada, mas até que Jesus volte, cumpram essas determinações. Sejam vigilantes, não durmam como os demais. Ei, igreja, não durma. Abra os seus olhos espirituais. Você, dona de casa, abra os seus olhos espirituais. Esposas dormindo. Espiritualmente eu estou falando. Mas eu sei também de pessoas que não estão conseguindo levantar-se da cama, porque o teu sono espiritual está consumindo a tua vida física. Homens e mulheres que estão ficando talvez o dia todo deitados, prostrados numa cama. Um sol raiando como este está e você não tem força. Deus está dizendo, acorde do teu sono espiritual hoje. Sejamos sóbrios, que a nossa mente venha compreender. Ele continua dizendo, olha, vista-se da couraça da fé, da caridade, do amor. Tome para você o capacete da salvação. Parece que eu estou lendo lá Efésios no capítulo 6, que foi as recomendações que ele deu lá sobre a roupa do soldado romano. Olha, é isso que a gente precisa. Como é que está o seu capacete? A sua salvação ainda é prioridade, porque o capacete da salvação blinda a minha e a sua mente contra os pensamentos malignos que querem roubar a nossa salvação, que é aquilo que nós temos de mais importante nas nossas vidas. A salvação, o entendimento, a fé. Será que nós somos homens e mulheres de fé? Será que nós acreditamos na palavra que ouvimos aqui todas as terças-feiras? Nós estamos vindo nos nossos cultos e será que nós estamos praticando, aplicando a palavra que temos aprendido? Ou nós estamos apenas vivendo? Aleluia. E aí ele vai dizer, olha, no versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Aleluia. Paulo está trazendo, ele estava muito feliz. Você vê um Paulo diferente na primeira carta do que o Paulo que você vai ver na segunda carta, porque na segunda carta essas admoestações melhoraram, ajudaram a igreja. E aí na segunda carta Paulo está mais direto, aqui ele está mais compassivo, ele está mais delicado, ele está mais amoroso. Na segunda carta você vai ver que Paulo já vai ser mais direto. Ei, igreja, já falei com você uma vez, agora estou falando de novo. Porém, o tom da minha conversa mudou. Não é assim quando a gente educa os nossos filhos? Meu amorzinho, meu lindo. Daí ele não faz o que você quer, a gente acaba dando uma pisadinha ali. Vamos falar um pouquinho mais grosso para ver se entende. Então Deus sempre vai se aproximar de nós de forma amorosa, porque Ele é Deus, amém? E aí no versículo de número 11, eu quero avançar aqui para a gente discorrer sobre esses preceitos, votos importantes que Paulo vai sinalizar para nós aqui na carta aos Tessalonicenses. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos, durma. Agora ele está dizendo, olha, para a gente continuar a nossa conversa, eu quero que vocês exortem uns aos outros. E essa responsabilidade eu entendi por essa palavra, porque essa igreja de Tessalônica estava passando uma crise na sua liderança, estavam tendo alguns conflitos. Você vai observar isso em algumas cartas em que Paulo precisa reforçar a liderança determinada naquele ambiente. E aqui não é diferente, eles estão passando uma crise, um momento de dificuldade na sua liderança. E aí Paulo vai dizer, olha, eu preciso que vocês exortem uns aos outros. O que é exortar uns aos outros? Paulo, nós temos que compreender que exortar aqui é chamar a atenção em amor. Nós erramos e muitas vezes somos equivocados na forma de exortar e achamos que exortar é brigar, não, Deus está dizendo, chamando a nossa atenção, é ajudar a outra pessoa a seguir Jesus fielmente. E detalhe, essa tarefa não é só da liderança, essa tarefa é nossa. Paulo está nos dizendo, exortar uns aos outros.
Então quer dizer, se eu sei que uma pessoa da minha comunidade de fé, da minha igreja, ou que convive comigo, ou da minha família tem um problema, Deus está me autorizando por essa palavra a exortar essa pessoa em amor. Então isso não nos dá o direito de sermos rudes, talvez não. Porque tudo aquilo que nós fazemos com amor, como foi cantado aqui, o soldado ferido. Tem muitos soldados feridos na igreja por palavras rudes. Pessoas que foram machucadas, abandonaram a palavra, porque foram exortados de forma equivocada. Mas Deus está nos dizendo nesta tarde, vamos exortar uns aos outros em amor, em graça, em compaixão. Eu preciso compreender o que o outro está sentindo. Eu preciso levar a sério para que essa pessoa venha seguir a Jesus fielmente. Vamos juntos comigo? Deixa eu falar, porque nós temos sentido um tempo em que as correções estão faltando no nosso ambiente. Nós estamos achando que isso é tarefa exclusiva dos líderes, dos pastores, e não. Talvez você tenha uma habilidade, um entendimento, uma visão espiritual apurada que o Senhor te deu. E Deus está dizendo para você, use essas habilidades para o meu reino, para o meu nome. Chegue perto daquela pessoa, converse com aquela pessoa da sua família, seja lá quem for. Você sabe, se ela na sua casa, o seu filho, se é talvez o seu esposo, se é talvez a sua esposa. Deus está dizendo, olha, exortai uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Ou seja, motivar, encorajar, fortalecer. Precisamos ser pessoas encorajadoras. Eu quero que você perceba e compreenda que talvez as pessoas não chegam até você porque você não encoraja ninguém. Você não motiva ninguém. Você não está conseguindo ser uma incentivadora de pessoas. Nós precisamos observar o nosso nível de intimidade com o Espírito Santo, porque somente através do Espírito Santo que habita em nós, do óleo que desce sobre a nossa cabeça, é que nós vamos ter autoridade para compreender e vivenciar isso que Ele está dizendo. Olha, motive alguém, encoraje alguém, vamos para o culto. Vamos fazer uma campanha de oração essa semana. Não fique esperando a liderança jogar no grupo lá para fazer. Faça, vai que é tua. O Senhor está te autorizando. O Senhor está autorizando a igreja. Deus está buscando motivadores. Vamos que vamos. Eu estou com você. Eu falava sobre isso com meu esposo quando estávamos vindo aqui. Cutuque as pessoas. Percebeu que aquela irmãzinha lá faltou o culto? Mande uma mensagem para ela no mesmo dia, no dia seguinte no máximo. Irmã, senti sua falta. Senti falta da sua voz, da sua presença. Você não estava, o que aconteceu? Queridos, Paulo está dizendo, olha, igreja, vocês são muito modelos, mas assim, eu quero mais. Eu preciso que vocês encorajem, fortaleçam a fé das pessoas que estão perto de você. Ele está encorajando mulheres aqui. Ele está encorajando homens aqui. Quem chega perto de você é encorajado ou é desencorajado? Lá na minha igreja é assim mesmo. Lá as coisas estão assim. Ei, você é a resposta. Porque muitas vezes a murmuração, a reclamação, ela se torna um vício nas nossas vidas. A irmã Glaci, quando pegou o microfone, ela falou, aprenda a ser grato. Isso é um hábito, é um estilo de vida. Isso promove reações químicas cerebrais dentro de você. Você se acostuma a ser grato ou a ser ingrato. O seu campo de visão fica embaçado quando você só fala coisas negativas. Não gostei daquilo, não achei legal aquilo. E aí começa um ciclo vicioso na sua vida. E você está com a visão embaçada. Você não enxerga mais a glória de Deus. Você só enxerga os problemas. Você só enxerga os defeitos. Você só enxerga o que não funciona. Ei, Deus está chamando a atenção da igreja esta tarde.
autoridade para ser encorajadores de pessoas. Incentive. Se você não consegue, se o teu grupo social não é muito grande, incentive as pessoas da sua família. O que nós não podemos nós não podemos reter a glória de Deus. Deus está autorizando a igreja a exortar uns aos outros em amor, a edificar, a fortalecer, a encorajar em amor. Incentive uns aos outros. E ele vai continuar dizendo no versículo 12: ora, irmãos, rogávamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Deus está falando aqui sobre ações de reconhecimento e gratidão. Então, além de encorajar, de motivar, de ser um fortalecedor da obra de Deus e parar de ver defeito em tudo e dizer vai melhorar, vai dar tudo certo, não vai ser sempre assim, as coisas vão mudar, Deus está dizendo: reconheça quando as coisas acontecerem. Elogie. Aquela pessoa canta bem, elogia. Vamos começar a elogiar quando as coisas derem certo. Vamos prover ações de reconhecimento. Nós temos alguns ensinamentos dentro do ambiente da gestão, por exemplo, das técnicas de liderança. Elogiamos em público, corrigimos em particular, em amor, em entendimento. Agora, aquilo que for benéfico para a obra de Deus, que for uma ação de reconhecimento proveitosa, que vai trazer bênçãos para a casa de Deus, o faça. Nós precisamos, Paulo está dizendo, olha, rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Aqui ele vai dizer para nós 3 funções importantes: aqueles que trabalham, ou seja, aquelas pessoas que trabalham com a gente, é um ambiente de convivência diferenciado. Aqueles que nos lideram, os nossos líderes, os nossos pastores, as pessoas que estão perto de nós, uma outra função. Ei, vamos reconhecer também. E ele vai dizer, porque o trabalho deles é muito importante. Aqueles que nos admoestam, eu sei que muitas vezes não é legal ouvir algumas coisas, porque a gente tem que ter humildade, para reconhecer quando nós estamos errando. Só que eu tenho visto uma geração, um tempo em que nós estamos muito donos da razão. As pessoas vêm nos dar sugestões, falar algo muitas vezes para nós e a gente já se fecha. A gente não quer que ninguém mexa naquilo que a gente faz. Mas Deus está dizendo, eu quero trazer você para um novo nível. Eu quero levar você para um novo ambiente, a novas amizades, novas escolhas. E para isso você precisa aprender a ouvir opiniões. Não pense que é uma tarefa fácil, mas às vezes é necessário. Porque aquelas pessoas que dizem que está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, geralmente essas pessoas não são suas amigas. Porque os amigos falam aquilo que nós precisamos ouvir. E às vezes a gente precisa endireitar o nosso caminho. Então ele vai colocar uma tendência de hierarquia. Os que trabalham, lideram e admoestam. Será que nós estamos determinados a ouvir certas admoestações? Será que nós vamos deixar que isso chegue até nós e nos mude, porque aí nós vamos fazer uma blindagem no nosso coração e vamos olhar. É o que o Salmo 139 vai dizer: Senhor, sonda-me o meu coração. Olha aqui, como é que eu estou lidando com essas palavras que estão vindo até mim? Como que eu estou administrando a opinião que é contrária à minha? E muitas vezes nós estamos sendo tomados por orgulhos desnecessários, quando na realidade devemos estar prontos, é o que a palavra vai dizer, prontos para ouvir e tardio para falar. Paulo continua dizendo, reconheça, promova ações de reconhecimento das pessoas que trabalham com você, dos seus líderes, dos seus pastores, das pessoas que exercem atividade junto com você. Não custa nada dizer obrigado. Muito pelo contrário, faz toda a diferença. Muitas vezes é isso que vai fortalecer a fé desse líder.
e os que tenhais em grande estima e amor por causa das suas obras. Nós temos que compreender que o caminho desses líderes, muitas vezes dos pastores, das pessoas que convivem com a gente em lideranças, são árduos, são caminhos difíceis. Nós não sabemos os vazios que eles passam, as tribulações que eles passam, as retaliações que eles passam, porque nós passamos retaliações muitas vezes dentro das nossas casas. Aleluia. Ele vai continuar dizendo, olha, no versículo 14, exortamos-vos também, irmãos, a que de amoesteis os insubordinados. Tenha paciência com aquelas pessoas que são insubordinadas, com aquelas pessoas que não gostam de obedecer. Nós temos que ter paciência, inclusive com esses. Paulo está nos dizendo, tenha paciência. Vamos exortar eles em amor, vamos consolar os desanimados. Olha ele de novo aí. Tem alguém desanimado perto de você? Ou será que você é essa pessoa que chegou aqui hoje desanimada? O Senhor vai prover alguém para te animar de novo. Ele sempre faz isso comigo. Ele sempre faz isso comigo. Quando às vezes eu estou começando, às vezes tem aqueles momentos, aquelas fases que a gente passa, que às vezes é difícil. Ele nunca desampara, ele nunca abandona. Sempre manda alguém, uma palavra, um louvor. A gente não entende às vezes os louvores, né, que falam ao nosso coração sobre o cuidado de Deus, mas é nesses momentos que esses louvores fazem todo sentido. Então eu creio que você tem uma resposta. Tem alguém que está esperando uma mensagem sua hoje. A gente precisa ter sensibilidade no Espírito Santo. Admoesteis os insubordinados, consolem os desanimados, amparem os fracos. Aqueles que estão fracos na fé, aqueles que estão sem forças, talvez aqueles que tenham necessidades financeiras, eu não sei, mas o Senhor está autorizando a igreja a fazer algo por essas pessoas hoje. Aleluia, o quanto nós estamos envolvidos. Está faltando correção, consolo aos desanimados, amparo aos fracos. E ele vai continuar dizendo, e sejais longânimos para com todos. E essa palavra longânimos, ela mexe com a gente, porque é uma pessoa longa. O que é uma pessoa longa? Ela demora a se irar. E para as pessoas mais animadas, mais agitadas, ao meu estilo, por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade, muitas vezes, em lidar com pessoas mais longas. Mas o Senhor está dizendo, seja longânimo. Vamos aprender a entender as limitações uns dos outros, a compreender o que nós estamos fazendo. Paulo está exortando a igreja, nossa capacidade de encorajar, de animar, de ser a resposta, não é só obra dos líderes, é obra da igreja. Você não precisa de um banner para você fazer. Você precisa fazer. Você não precisa esperar. Você pode ser a iniciativa. Deus quer usar você. Deus quer levantar você talvez num grupo de oração lá na sua casa. De um grupo de jejum lá no meio da sua família. Ah, mas eu estou esperando. Não, Ele já está falando com você. Faça! Paulo está trazendo para nós disciplinas espirituais importantes. São as disciplinas espirituais que vão fortalecer a nossa fé e vão fortalecer a igreja. É literalmente o feijão com arroz do crente, aquilo que todos nós devemos fazer, o básico. O problema é que hoje muitas vezes estamos preocupados com detalhes. Estamos preocupados com coisinhas. E Deus está dizendo, faça o que tem que ser feito. Ei, você carrega uma visão. E essa visão que Deus te deu vai fazer você andar por caminhos extraordinários. Vai colocar pessoas perto de você. Vai abrir ambientes novos para você.
Deus está convocando homens e mulheres esta tarde que não vão ficar esperando pelo outro. Você vai ser a resposta. Lá no seu bairro, no meio da sua família, para ir em algum lugar, fazer algo, visitar alguém, ter visão espiritual. É a responsabilidade da igreja, é nosso, o que nós estamos fazendo. Ele continua dizendo no versículo 15: vede que ninguém dê ao trem mal por mal. Será que nós temos tratado as pessoas com bondade e amor? Mas seguir sempre o bem uns para com os outros. Perceba que ele fala de novo, uns para com os outros. É todo mundo. A bênção de Deus é para todo mundo. A responsabilidade é para todo mundo. Nós estamos perdendo tempo com coisas pequenas, fúteis, e Deus está dizendo: faça o que tem que ser feito. Aleluia. Faça o bem, não seja mal. Vamos olhar para as nossas imperfeições, vamos pedir ao Senhor misericórdia. No versículo 16 ele vai dizer: olha, regozijai-vos sempre. Em outros textos, em outras epístolas, Paulo vai falar: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo: regozijai-vos, seja alegre, seja contente. Vamos parar de reclamar, vamos entrar dentro desse ambiente espiritual e se alegrar com a oportunidade que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade dessa igreja estar aberta, dessa palavra estar sendo ministrada. Vamos nos alegrar no Senhor por esse tempo que Ele tem nos preparado. Vamos buscar o contentamento no Espírito. Um descontentamento desenfreado dentro das nossas vidas, dentro das nossas igrejas. Vamos ser contentes. Esse mundo pós-moderno vai nos levar à loucura, porque para eles não tem fim. Você tem que fazer, você tem que ser uma produtiva e você tem que entregar. Isso está custando a nossa saúde mental, a nossa felicidade. Todos os dias conversamos e atendemos pessoas que estão assim, descontentes, porque o outro tem melhor do que eu, mas o outro está colhendo o que ele plantou. Qual é a estação que você está vivendo? Você está no tempo de colher ou está no tempo de plantar? Às vezes você está no tempo de plantar, mas você quer colher. Você não está compreendendo o que Deus está falando com você. O fulano está lá, mas você também não sabe. Chegou com um carro importado lá, mas você não sabe. Você não sabe quantas prestações ele vai ter que pagar, você não sabe. Só que a gente só olha o que a gente vê, né? A gente só olha o que está ali no Instagram da vida. E Deus está dizendo: feche essa página e olhe para mim. A gente está olhando aquilo que é um recorte, que é um flash mal costurado, mal feito. Porque a nossa vida é real, irmão. Vamos falar a verdade, a nossa vida é real. Ninguém acorda com o cabelo arrumado. A gente acorda com o cabelo descabelado. Tem que fazer higiene. Você sabe do que eu estou falando. Ninguém acorda aqui pronto. A nossa vida é real, tem que trabalhar, tem que suar. E é isso que Paulo vai falar aqui na segunda carta aos Tessalonicenses. Olha, aquele que não trabalha, então que não coma. Olha aí, Paulo agora mudou a conversa, né? Vamos fazer a nossa parte. Se Deus está abençoando o irmão, sonda o teu coração, coloca o teu coração à prova. Deus está dando um carro melhor para o irmão, uma casa melhor para o irmão, porque aí, irmãos, que Deus está sondando o nosso coração. Deixa eu ver se não tem raiz de inveja ali. Deixa eu ver se não tem raiz de ciúme ali, porque tem, irmãos. O nosso coração é enganoso, o nosso coração nos engana, ele mente para nós. Aleluia. Ore sem cessar. No versículo 17, olha que Paulo está dizendo para essa igreja, coisa simples. Disciplinas espirituais, porque nós não vivemos sem oração. Nós não podemos viver de oração só quando a gente tem uma responsabilidade. Eu vou cantar essa semana, então eu vou orar. Eu vou pregar, então agora eu vou orar. Não, Deus está dizendo: orai sem cessar.
Disciplinas espirituais importantes e necessárias. Você quer ter vitória? Ore sem cessar. Está no biarticulado? Ore. Está no vermelhão? Ore. No ligeirão? Ore. Está na rua 15? Ore. Está andando no calçadão? Está ali com a bolsinha desfilando? Ore. Daqui a pouco você vai topar com outro crente que está orando. Vai ser um culto lá na Praça Rui Barbosa. O problema é que a gente está voando. Abra os seus olhos espirituais em nome de Jesus. Não importa a sua idade, não importa. Deus quer te usar do seu jeito, da sua maneira, com as suas habilidades, com as suas competências. O que a oração promove quando a gente ora, abre a nossa mente, muda o ambiente espiritual, você muda o seu campo de visão. O ambiente espiritual começa a mudar. Você começa a acessar novas possibilidades. Você começa a enxergar o sobrenatural. Passei uma aprovação há uns 2 meses atrás no meu trabalho. Fiz uma reunião com a minha gerente, minha gestora. Ela trouxe ali uma situação. E aquilo foi uma seta terrível. E eu realmente estava alguns dias meio, eu posso dizer, enfraquecida de alguma forma. E ela me trouxe aquelas palavras e aquilo, e eu desabei. Eu desabei. Mas naquele momento eu entendi, eu lembrei daquela palavra que eu tinha que entrar no meu quarto. Mateus 6, né? 6. Entrar no meu quarto, fechar a porta. Eu estava num ambiente que não era minha casa. Falei, onde que crente gosta de orar, irmãos? No banheiro, né? Já que não tem o quarto, vamos no banheiro, que é a mesma coisa para Deus. Eu só sei dizer para você que eu entrei no meu quarto e eu apresentei para o Senhor. Senhor, o Senhor viu isso? O Senhor ouviu isso? O que aconteceu? Isso. Imediatamente aquela dor do meu coração foi arrancada. Arrancada. Foi instantâneo. Aquilo saiu na hora. E eu estava de manhã, à tarde eu trabalhei como eu não lembrava mais daquele problema. E eu não lembro mais daquele problema. Estou lembrando agora porque estou te contando. O que arrancou aquilo, irmãos? A oração. Mas aquela oração que você faz, Mateus 6:6, aquela oração que você entrega mesmo, que você fala mesmo, que você não tem vergonha. Jesus, olha, falaram isso, me machucaram nisso. Arrancou aquela dor instantaneamente. Orai sem cessar. Isso vai promover para você novos lugares, novos ambientes, o domínio, entendimento, confiança, dependência. Quando a gente começa a orar, quando a gente começa a depender de Deus, a gente para de querer ajudar Deus. Essa semana passei por uma experiência semelhante a esta. Estava passando uma situação familiar que necessitava de uma intervenção de Deus. E uma chegava para um lado e falava para mim, você tinha que conversar lá. Eu, vamos orar. A outra lá, uma pessoa lá, fala lá. Eu, nós vamos orar. Eu não precisei fazer nada. Quem convence não é eu, é o Espírito Santo. Nós não precisamos fazer a parte que Deus tem que fazer. O que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. A parte é dele, não é nossa. A nossa responsabilidade é apresentar, é orar, é colocar. Em tudo dai graças, no 18, estou concluindo já. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Seja grato, gratidão genuína. No versículo 19, não extingais o Espírito. Rapidinho aqui. Nós não podemos deixar o Espírito Santo morrer em nós. Nós não podemos permitir que ele seja extinto, excluído do nosso meio, porque infelizmente temos visto ambientes em que o Espírito Santo já foi extinto, extinguido, ele saiu, ele já não habita mais. Aonde o humanismo quer promover, quer trazer o esfriamento. Nós temos que guardar o Espírito, termos um relacionamento duradouro com o Espírito Santo, para que Ele habite em nós e através disso nós venhamos tocar as pessoas que estão ao nosso redor. Não extingais o Espírito, o poder de Deus, os dons, as profecias. Nós não oramos mais em línguas.
Como nossos filhos serão batizados com o Espírito Santo se eles não nos ouvem falar em línguas nas nossas casas? Eles só escutam falar em línguas aqui de vez em quando no domingo. Deus está dizendo, está lavando louça? Ore em línguas. A oração em línguas é arma de guerra. Você vai orando, você vai movendo os céus, o seu carro está com o seu filho ali, coloca aquele louvor extraordinário e vai orando. Deixa fluir, uma hora Deus vai batizá-lo com o Espírito Santo. É que nós estamos esperando, irmãos, nós estamos esperando. O Consolador já está entre nós. Harabacalabaço. Libera o dom que há em você, as habilidades que Ele te deu. A humanização está tomando conta dos nossos cultos, dos nossos ambientes, provendo vazios, mesmices. Já não temos mais lágrimas, já não temos muitas coisas, porque o Espírito Santo tem que habitar em nós. Um pastor, Hernani Santos, contou algo interessante sobre as igrejas nos Estados Unidos, é a palavra dele. Algo que ele contou, de que infelizmente algumas igrejas lá nos Estados Unidos, os pastores estão com pontos, os pastores vão pregar, estão com pontos nos ouvidos, os ministrantes, enfim, e eles direcionam o que aquelas pessoas têm que falar. Não pode pregar sobre isso, não pode falar sobre isso. Está acontecendo entre nós. Estão tirando o Espírito Santo das nossas igrejas, das nossas vidas. O Espírito Santo não é uma experiência sensorial. Ele é uma pessoa. E Ele quer um relacionamento comigo e com você. Fique em pé no seu lugar. O Espírito Santo não é uma experiência sensorial. Não é um arrepio. Mas quando eu sou encharcada pelo poder do Espírito Santo, o meu corpo fica arrepiado pelo poder do Espírito Santo. Aí sim, a minha carne é tomada pela glória do Senhor Jesus. Vamos louvar? Muito louvor. Não desprezeis as profecias. Coloque tudo à prova. Retenha o que é bom. Olha quantos ensinamentos. Depois você pode ler com calma na sua casa. O que Paulo direcionou a essa igreja. Paulo está dizendo, olha, faça a sua parte. Vocês são uma igreja viva, pujante, faça a sua parte, não espere. Vamos ajudar uns aos outros, admoestar uns aos outros, exortar uns aos outros, consolar uns aos outros. Vamos fortalecer a nossa fé com a união, com o amor, com o Espírito Santo de Deus. E eu quero orar por você. E você que de alguma forma foi encontrado por essa palavra, quer ser cheio do Espírito Santo, quer ser a resposta para esse tempo, vem aqui. Eu quero orar por você rapidamente, vem que nós já vamos encerrar, vem, eu quero orar por você. Sim, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Com muito louvor, coloca para nossas irmãs lá, por favor. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio que Deus quer usar pessoas aqui. Não se sinta diminuído. Selma, venha, venha. Venha que Deus tem algo com você, venha. Se tem alguém na nave da igreja que tem funções de liderança, venha à frente, eu quero orar por você, venha. Não importa qual é a sua atividade, venha. Eu quero orar por você. Aleluia. 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 Adore ao Senhor Jesus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Arabacalabaçou. Nunca vi um justo sem
Venha ser cheia do Espírito Santo, venha. Venha, você é a resposta para esse tempo. Venha, Deus quer usar você como nunca usou. Aleluia. Basta somente esperar. Aleluia. Deus tem dons para direcionar a sua vida, a sua casa, a sua família. Quando Ele estende as suas mãos. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de ora pelas nossas irmãs, tá? Então louve, aleluia. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Glória a Deus. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia! Com muito louvor. Seja cheia do Espírito Santo. A gente precisa entender o que Deus está falando. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas agora no seu lugar. Vai, dá liberdade ao Espírito Santo. Você que está na sua casa agora, seja cheio do Espírito Santo e comece a orar em outras línguas agora. Basta. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Aleluia, levante suas mãos. Então louve, sim, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Eita, glória a Deus. Precisando, louve. Aleluia. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade. Aleluia, canta. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Em nome de Jesus. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Eu te amo, Jesus. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia! Com muito louvor, com muito louvor, Senhor. com muito louvor, Exalte ao Senhor. com muito louvor, com muito louvor. Nós temos alguém que quer entregar a vida a Cristo nessa tarde? Nós temos alguém que quer entregar a vida a Cristo? Levante sua mão, quero conhecer você. Que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Arabacalabaçou. Levante suas mãos o mais alto que você puder. Vamos fazer um clamor agora para a gente encerrar. E o Senhor tem dons para distribuir para a sua igreja. Exortamos uns aos outros, vamos consolar uns aos outros. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar.
Deixa Ele fazer algo através da sua vida. Não importa, não espere, faça. Se Ele colocou no seu coração, Ele se responsabiliza. Levante suas mãos lá, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua igreja, Pai. O teu povo, a noiva escolhida, amada, Senhor. Aquela noiva, Pai, que o Senhor escolheu para fazer algo, porque o Senhor quer nos levar para o céu. Senhor, enquanto o Senhor não volta, o Senhor está nesta tarde autorizando homens e mulheres a pregar a tua palavra, a orar sem cessar, a exaltar uns aos outros em amor, a consolar os desanimados. Pai, nós queremos ser a resposta, Pai. Esse mundo está tão difícil, mas nós queremos ser a resposta. Senhor Jesus, começa a distribuir dons agora. Aquela que não fala em línguas, começa a falar em línguas agora. Aquela, Pai, que não profetizava, começará a profetizar a partir de agora. Aquela que não tem força para orar, vai orar na madrugada. Ei, comece a fazer uma campanha na madrugada. Junte grupos de oração. Chame amigas de oração. Ei, amigas de oração nesse tempo vai mudar histórias de casas, de famílias, de ambientes. Comece a jejuar. Deus está dizendo para a igreja: vamos jejuar, é tempo de jejuar. Arabacalabaçou, arabacantarabá. Não tenha medo, não tenha medo. Deixa Deus te usar. Não extingais o Espírito, e você vai ver o que Ele vai fazer através da sua vida. Abençoa o teu povo, Jesus. Consola o teu povo, cura, Jesus. Se tem alguém enfermo hoje aqui, cura o câncer, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, a tristeza. No nome de Jesus, você está livre agora da insônia. Você que não está conseguindo dormir, você vai dormir em nome de Jesus. Abraça essa pessoa que está do seu lado. Libere uma palavra de bênção sobre a vida dela, uma palavra de vitória sobre a vida dela, porque Deus quer usar como nunca usou. Em nome de Jesus, agradeço essa oportunidade. Oh, aleluia. Glórias a Deus. Nosso coração está alegre por tudo que Deus fez nesse dia. Que dia maravilhoso, que manhã abençoada, que tarde maravilhosa. Nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui clamando ao Senhor, que nós queremos vir aquele que o olho não viu. O Senhor abre os nossos olhos espirituais para a gente contemplar. E nós estamos falando aqui, aquilo que está lá em Efésios 4:15, verdade em amor. Nós temos que transmitir a verdade, mas em amor, né? E o Senhor está trabalhando. Vamos agradecer a Deus pela vida da Mariana. Que Deus abençoe, amém. Nós estamos muito felizes da maneira que Deus usou a vida dela nesta parte. Amém, igreja? Amém. Que Deus te abençoe, Mari. Que Deus continue te usando, tá? Que o Senhor seja contigo por onde quer que você andar. Que a graça, a unção e a presença do Senhor esteja sobre a sua vida. Glórias a Deus. Que Deus abençoe as irmãs que puderem então e quiserem descer no refeitório. Temos o nosso café do Quádrice Sede, fique à vontade. Que Deus abençoe a todos, uma semana de vitória, que o Senhor seja contigo, que a presença do Senhor esteja na sua vida, que o Senhor te fortaleça e te renove para vencer todos os desafios da semana. Permitindo o Senhor, a próxima semana estaremos aqui com o Quádrice Geral. E na outra semana, dia 6 de agosto, retornaremos com o nosso trabalho da manhã
e o período da tarde um culto para glorificar o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto, que Ele te dê a paz, e que você siga toda essa semana desfrutando da paz do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.